Hoje, o Conselho de Segurança da ONU, presidido pelo Brasil, fez uma reunião de emergência. Aliás, reunião que continua acontecendo em Nova York. A gente vai até lá conversar com a repórter Mariana Jangiacomo, que tem todos os detalhes. E a gente sabe como difícil é chegar a um consenso numa reunião como essa, num tema delicado como esse, a guerra Israel-Hamas. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Pois é, muito difícil chegar a um consenso, ainda mais porque a gente sabe que há países com opiniões divergentes no Conselho de Segurança. E para que esse Conselho aprove qualquer ação em conjunto, seja um comunicado, seja uma resolução, é preciso que os países membros concordem e que não haja veto por parte dos 5 países membros permanentes. Então, aí, claro, a gente está falando de Estados Unidos, França, Reino Unido, da China, da Rússia. Então, nenhum desses países pode exercer o poder de veto. E aí fica difícil chegar a um consenso, tanto que isso não aconteceu até agora. Eu conversei com o embaixador, com o chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, que presidiu essa reunião, já que o Brasil ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança agora, e ele disse que no final da reunião, ali quase, na verdade, um pouquinho antes de começar a reunião, o Conselho de Segurança recebeu uma proposta de resolução da Rússia, um rascunho, uma proposta para um cessar-fogo, mas não houve tempo para avaliar essa proposta, porque o objetivo da reunião foi mostrar a situação em loco, mostrar a situação em Israel, na faixa de Gaza. O foco foi falar sobre questões humanitárias, ou seja, falar sobre como estão os civis presos no meio desse conflito e não analisar essa resolução proposta pela Rússia. Então, o que acontece a partir de agora, depois de os países terem se falado, terem conversado sobre como está a situação, agora vão acontecer consultas. São consultas diplomáticas até que se chegue a um texto que agrade todos os envolvidos e que nenhum desses países que são membros permanentes do Conselho de Segurança vete. E não dá para saber quanto tempo isso vai levar, isso pode levar dias. O chanceler disse que o Brasil vai tentar fazer isso o mais rápido possível, porque ele disse que há um consenso, pelo menos entre as partes, de que o Conselho precisa se posicionar de alguma maneira. Agora, como isso vai ser feito, essa é outra questão, então é preciso fazer essas análises diplomáticas e é isso. A gente não sabe quanto tempo pode levar, mas ele garantiu que o Brasil vai colocar isso, claro, como uma prioridade. Eu também conversei com outros representantes de outros países que estiveram nessa reunião. Eles saíam da reunião e falavam com os jornalistas do mundo todo aqui na sede da ONU em Nova York. E eles demonstraram realmente que há um consenso, pelo menos, de que o Conselho deve se posicionar. Então, Márcio, só para explicar, essas reuniões do Conselho de Segurança não são reuniões em que realmente vai se chegar a um acordo, vai se chegar a alguma determinação. São reuniões para fazer pressão política sobre os líderes, que esses sim podem chegar a acordos. Até porque quando a gente fala, por exemplo, do estabelecimento de um corredor humanitário, os principais envolvidos nisso, que seriam Israel, seriam o Egito, não participam dessas reuniões. Por isso, são reuniões de peso político, para colocar pressão sobre os líderes, para que eles sim consigam falar sobre isso, consigam chegar a um acordo. Mauro Vieira também falou sobre a situação dos brasileiros lá no meio do conflito, disse que está negociando, que o governo brasileiro está negociando com o governo do Egito para a passagem desses brasileiros para um ônibus que tire esses brasileiros da faixa de Gaza e leve esses brasileiros até o Egito para que eles consigam pegar um avião e sejam trazidos de volta até o Brasil. Então, é uma negociação que está em andamento para esses brasileiros. Além disso, então, além dessa fala sobre a resolução, sobre o que pode ser adotado nos próximos dias pelo Conselho de Segurança e sobre a situação dos brasileiros, Mauro Vieira também falou alguns pontos importantes. Ele deixou claro aqui alguns pontos que devem ser considerados, que são considerados como prioridade pelo Conselho de Segurança. Disse que são a inclusão desse corredor humanitário para que as pessoas possam sair e para que ajuda possa entrar, então alimentos, remédios, água, para que isso possa entrar na faixa de Gaza e realmente, é claro, a questão da situação dos civis, que é o foco nesse momento. Márcio. Essa é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que volta ainda nessa edição, direto de Nova York. Obrigado, Mari. Volto com o analista Caio Junqueira. Caio, a gente já tem uma noção do que o Brasil vai propor nessa questão humanitária, nessa resolução, nessa reunião no Conselho de Segurança da ONU?
Então, Márcio, pelo que o Celso Amorim me disse nessa conversa que eu tive com ele, a ideia deles não é nem tratar muito, eles não chamam muito nem de corredor humanitário, né? O termo que ele gosta e que ele me disse é de acesso humanitário, para não ser algo apenas como um escoamento de pessoas da faixa de Gaza, mas que possam também entrar mantimentos, entrar alimentos, de alguma maneira nutrir ali, ajudar aquelas pessoas que vão permanecer lá, pelo menos parte desses moradores da faixa de Gaza. A apuração ali da Mariana é excelente, né? Ela já mostrou ali muito todo esse bastidor, tá lá de frente para o gol, Márcio. O que me chamou a atenção, pelas conversas que eu tive ali também, desse pessoal da diplomacia brasileira que está lá na ONU, a forma como foi rejeitado esse projeto da Rússia, né? Eu perguntei aqui bastante para as fontes que estavam lá, por que foi rejeitado, né? E veio uma resposta aqui de um diplomata, era porque, abre aspas, estava focado na parte humanitária e na crítica à violência, sem dar nome aos bois, o que os americanos e outros não topam. Ou seja, a Rússia faz uma proposta, mas sem distinguir ali as motivações que levaram a esse conflito, né? Que foi um ataque, um massacre, né? Por parte do Hamas em território israelense. E era isso, pelo que me relata essa fonte, que constava ali esse projeto da Rússia. E que os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, não topam algo que não cite Hamas, né? Que não mencione claramente que este conflito começou na manhã do dia 7 de outubro, a partir de um ataque por parte do Hamas. Por isso que isso acabou não sendo aprovado, e é uma tarefa muito difícil, porque são muitos interesses distintos ali dentro do Conselho de Segurança da ONU, Márcio. E seria uma pressão importante para pelo menos um cessar-fogo, para facilitar a saída das pessoas inocentes, civis, inclusive nossos brasileiros, dali da faixa de Gaza. Por enquanto, obrigado, Caio Junqueira.